Fala pessoal, tudo bem? Como você já sabe, eu me chamo Renatinho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre House Mix. Então, antes do vídeo começar, se inscreve aqui no canal, deixa um like também e aí vamos lá, vamos falar sobre House Mix. Talvez na sua cidade, onde você trabalha, enfim, ela pode ter algum outro nome. Eu já vi chamar de cabine, de coreto, enfim, é aquele lugar onde ficam os técnicos de som, de luz, de painel, enfim, e eles ficam lá para operar o que está acontecendo no palco, Então eles geralmente ficam de frente para o palco e olhando, o palco como um todo e assim mandando todos os comandos, É ali que ficam todas as mesas, de comando, Sejam elas de, por exemplo, de PA, de som, de luz, fica o VJ também para cuidar dos visuais, fica o pessoal da filmagem, da mesa de corte, fica às vezes o pessoal dos efeitos também, Então fica um monte de gente, tem que ser um espaço grande, E aí nesse vídeo também eu quero te dar algumas dicas de quando você vai montar a sua House Mix, quando você vai montar a house, quando ela não é fixa já, por exemplo, você chega num teatro, a house às vezes ela é fixa, Mas muitas vezes eu já tive que mudar lugar de house porque a gente não conseguia enxergar às vezes o palco, Então, antes de eu te dar as dicas, que essas são preciosas desse vídeo, eu queria te falar algumas coisas que a gente não pode fazer numa house. Então pensa assim, Ali é um lugar onde estão todas as mesas, todos os controles, todos os comandos que fazem todo o show, todo o espetáculo acontecer. E você não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, a house geralmente fica num dos melhores lugares para você enxergar o palco, E ela não tá ali só porque os técnicos querem ver o show de camarote, Ela tá ali porque ela tem uma função de estar ali, Você precisa enxergar o palco de frente para daí sim você fazer todas as operações. E ali acaba sendo um dos melhores lugares, E querendo ou não, como a house, ela acaba sendo fechada, sendo um pouco mais elevada, não tem tanta gente, ela fica um pouco mais alta das outras pessoas, então realmente parece ser um camarote. Mas a gente não pode usá-la como camarote. Eu não posso pegar a minha família, pegar lá os meus amigos e falar, pessoal, vem aqui pra dentro, que aqui é muito melhor e vocês vão assistir melhor o show. Não, o lugar da house, a house é um lugar, de pessoas que estão ali trabalhando, porque ali corre uma energia muito alta, você pode, algum convidado pode sem querer tomar um choque. Ali também tem um monte de fio, onde, sei lá, se a pessoa despluga um fio, pode ser que pare, por exemplo, a luz inteira, pode ser que pare o painel inteiro, pode ser que pare o som. Imagina num show você parar um som. Então não pode, de jeito nenhum, você usar aquele espaço, como camarote, A gente também tem que tomar cuidado, eu tô olhando aqui minha cola, a gente tem que também tomar cuidado com líquidos, porque os líquidos, eles estragam e ali a gente tem, como eu falei, a gente tá trabalhando muito com energia, então a gente não pode derramar um copo de vodka, de água, de qualquer coisa, em cima dos equipamentos elétricos, os eletrônicos principalmente, E na parte de fiação eu não preciso nem falar sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, Então se a gente vai, por exemplo, tomar alguma coisa, não usa um copo, usa uma garrafinha com tampa, que aí você vai tomar água, você destampa e bebe. Ah, vou tomar um suco, Renatinho, eu vou tomar alguma coisa que, sei lá, um energético, que não tem tampa, ele abre, igual uma latinha. Por que não você usar uma garrafinha vazia de água, coloca teu energético ali e fecha a garrafinha? Então você tá num ambiente mais seguro, A partir do momento que você traz um líquido para dentro da house, você se torna responsável por ele e por tudo que acontecer com ele. Então, vai que alguém derruba, vai que acontece alguma coisa, enfim, pode ser muito prejudicial, Então não deixa de você beber o que você quer beber ali na hora da house. Obviamente que eu, gosto meu, não gosto de beber bebida alcoólica, afinal eu tô trabalhando, tudo bem, É um ambiente mais descontraído, é um ambiente onde as pessoas estão se divertindo, mas eu não gosto de beber, porque eu acho que é meu trabalho, Eu acho que eu tenho que ter respeito ao show que eu tô fazendo, eu acabo não bebendo, enfim, porque também sou muito fraco, então, pra bebida, então acaba que, sei lá, eu posso alterar, Eu posso alterar o resultado do show
bebendo alguma coisa, e não é isso que eu quero entregar o meu melhor, eu quero estar 100% focado, e se eu beber, né, provavelmente não vai acontecer isso. E aí uma outra coisa que acontece muito é o pessoal usar a house para dormir. Pô, Renatinho, mas eu tô cansado, eu tô ali na montagem o dia inteiro, eu não posso dormir? Tudo bem, você pode, ainda mais se o operador, né, se sua função tiver terminado, né, mas escolhe pelo menos um lugar para dormir, onde não seja um lugar de passagem, não seja um lugar onde você pode às vezes escorregar, cair, se machucar, não pode tomar um choque, não pode sem querer desplugar um fio, é a mesma coisa, tá? Já vi muitos técnicos levarem uma rede, aí tudo bem, você coloca a rede, coloca ela de lado, né, no fundo, prende, enfim. Agora, muita gente acaba dormindo em cima dos cases, acaba dormindo embaixo dos praticáveis, e talvez isso possa não ser seguro e até não seguro para os outros, porque eles podem tropeçar em você e aí cair, né? Mas vamos então para as dicas, né? Eu quero te contar, eu tenho aqui, não sei nem quantas dicas aqui anotadas, eu quero te contar, né? Quero te mostrar algumas dicas de como a gente monta a nossa house, de coisas que eu aplico, tá? São coisas que eu faço quando eu chego, eu falo assim, Renatinho, nós vamos construir a house, onde nós montamos. Então tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Alguns cuidados que a gente precisa tomar. Claro que essa distância, essa house, ela tem que ser pré-definida, tá? Antes do dia do evento, por quê? Porque é um lugar de frente, vamos lá, primeira dica, né? Ela tem que ser frontal ao palco, tá? Renatinho, por que ela tem que ser frontal? 2 pessoas vão usar disso, tá? Às vezes até 3. A pessoa do som, ela precisa estar centralizada para ouvir os 2 PAs igualmente, tá? Então o som, ele tem que estar com a mesa de som no centro, tá? E a luz, ela também precisa estar no centro, porque a gente tem que centralizar o palco para nós fazermos, né, as nossas positions. Porque se eu tô um pouco pro lado, a gente tem às vezes a impressão que ela tá reta, mas se eu vou no meio, provavelmente isso você já tenha notado, você vai pro meio e suas positions estão meio tortas. Então é isso, você tem que sempre estar no meio. E aí, o que acontece? A gente acaba fazendo house com 2 andares. O som geralmente precisa estar no nível, né, do solo. Claro que você vai colocar um piso, mas você bota um som na frente, eleva um andar e você coloca a luz. Então, você tem o solo, né? E aí você coloca o som no nível do solo, a luz num piso mais alto, né? E assim todo mundo consegue tanto enxergar o palco quanto ouvir bem. O pessoal do vídeo também precisa enxergar bem certinho todas as placas. Para eles, o centro não seja tão importante quanto para a luz e para o som, mas para eles também é importante eles centralizarem a imagem, obviamente, para daí sim eles poderem mapear, né, esse painel de LED. A distância da house, né, vamos lá. Por que ela tem que ser definida antes? Qual é a distância? Bom, a distância é que você esteja de frente para o palco e você consiga enxergar da parte de baixo até a parte de cima. Geralmente, quando são eventos em locais abertos, de grande público e tudo mais, a gente busca uma distância, né, de 50 metros da beira do palco. É mais ou menos isso. A gente também não pode estar muito longe para o som não chegar tão atrasado, né? Então o operador de PA precisa ver. E na luz também, a gente precisa enxergar, né, os pontos todos. Então a gente mais ou menos pega isso. Renatinho, mas eu quero colocar 55, eu quero colocar 40. Não tem problema, desde que todos estejam de acordo com isso. E aí você vai resolver isso antes, por quê? Porque as empresas precisam levar o cabeamento. Já aconteceu muito de eu chegar em espaços fechados, por exemplo, teatros, igrejas, circo, enfim, e não está centralizado, não está no meio, não está uma distância que eu conseguisse enxergar o palco inteiro. Então o que acontece? A gente vai pegar os equipamentos e vai mudar. Ah, é um teatro e a cabine está lá no segundo balcão, lá em cima, você não está enxergando. Pô, você vai botar no fundo da plateia e paciência, você vai ter que dar um jeito de isolar aquela área e tudo mais, mas você vai ter que dar um jeito de botar ela no melhor lugar possível. Então você precisa definir isso antes para a empresa levar todo esse cabeamento, porque aí sim você vai precisar saber de quanto né, você precisa de cabo para sair da sua house para ir até o seu PA, né? E essa coisa de posicionamento de house, eu tenho milhões de histórias. Teve um lugar que a gente chegou para passar a luz, né? Eu tava viajando com algum DJ, não vou lembrar quem. E aí a gente tava viajando e papapá, chegamos lá, fui lá no meio
né, onde fica o público, olhei e não vi a house. Falei, bom, deve estar na lateral. Olhei na lateral, tinha os camarotes, não tinha nada de house. Fomos olhar, ela estava no fundo do palco, atrás do painel. Ou seja, a gente não via nada. Então, e assim, pô, Renatinho, mas é só para fazer position, então você coloca a mesa lá, programa e depois você vai pro lado. Não é isso, gente. Imagina que um aparelho para no meio do show, tá? E eu tava de frente, eu tava enxergando o palco inteiro. Se eu tô de lado, às vezes o palco tem um fechamento e eu não tô enxergando aquele equipamento. Então o que vai acontecer? Eu não vou ver que ele parou, eu não vou ver que ele saiu. Aí você vai fazer uma foto, beleza, o artista vai fazer uma foto, vai falar, pô, Renatinho, mas olha essa luz aqui, ó, tava doidona. Falei, não vi. Por quê? Porque a house estava de lado. Então a house tem que ser sempre, sempre, sempre centralizada. Um outro tópico super importante, a gente tem que ter a house inteira gradeada. A gente tem que ter grade de volta dela e na porta dela a gente precisa ter um segurança, tá? Principalmente se for festas, se for show com mais gente. Porque ali é um espaço que tem um equipamento muito caro, absurdamente caro, e você não pode correr o risco do seu show parar por causa de gente entrando ali, né? É um espaço, como eu falei, né? É um espaço bom para você ver. Se você deixa aberto, a hora que você vê tem 1, tem 2, tem 3, tem 10 ali dentro, né? Então a gente precisa sempre ter ela gradeada e com um segurança, tá bom? Vamos lá. E aí eu falei também do piso, né? Ela tem que ter pelo menos um piso para sair do chão, porque como é um lugar que tem muita energia, se chove e escorre água por baixo, você tá com o seu pé molhado, com o pé no chão e mexendo com energia. Não preciso nem falar nada que pode dar problema, né? Essa house, ela tem que ter uma altura interessante para ninguém ficar abaixado. A gente tem que ver quantas pessoas vão trabalhar ali, tá? Geralmente a gente pega praticáveis de 2 metros, então a gente coloca 2, então põe 4 metros na frente, né? E 4 metros atrás, então a house, o ideal é que ela tenha pelo menos uns 5 de lado, e aí, sei lá, mais uns 4, né? Ou mais uns 5 de frente. Claro que quanto mais gente for trabalhar, maior a house. Quanto menos gente for trabalhar, se você vai ficar ali, por exemplo, só você do som, você da luz e você do painel, às vezes você não precisa de tudo isso, né? Porque às vezes você tem espaço para transmissão, para efeitos e tudo mais. Então, claro que você vai vendo, né? Mas é mais ou menos isso quando a gente pensa em um evento grande. Essa house ela tem que ter cobertura e ela tem que ter fechamento. E não é fechamento nas 3 partes, então laterais e fundo. Ela tem que ter um fechamento na frente. Esse fechamento das laterais não precisa ser lona cristal, né, que a gente diz. A gente não precisa enxergar através do fechamento nem do fundo. Mas a frente, obviamente, a gente precisa enxergar. Então a gente precisa ter uma lona cristal na frente que, se a chuva vem de frente, você fecha essa lona e você continua enxergando. É claro que não vai ser a melhor visão pro rapaz, para a pessoa, né, do PA, não vai ser a melhor audição, mas pelo menos o equipamento está protegido e você está enxergando. Você não precisa colocar um monte de lona, ficar olhando embaixo de lona para ver o que está acontecendo na mesa. Assim você está bem protegido. E eu nem preciso falar nada que você precisa ver se o teto tem goteira, né? Uma outra dica bem importante é você olhar a posição do sol, tá? Vamos dizer que você está montando um evento ao ar livre e o sol, ele vai vir desse lado. E ele, de manhã, ele nasce aqui, ele passa por aqui e ele morre desse lado. O pôr do sol é desse lado. Quais são os maiores momentos que a gente está programando, que a gente está olhando, né? A gente vai estar olhando no final da tarde. Então, se o sol está batendo aqui, o ideal é que você coloque a house e coloque a sua mesa num lugar protegido do sol. Então, se o sol morre aqui, e eu sei que eu vou trabalhar depois ali das 3 da tarde, por exemplo, que é o 3 não, ainda tô sendo generoso, né? Ali a partir das 5 horas, às vezes um pouquinho antes tem que ligar o sistema e tal. É legal você ver onde está o sol, pro teu sistema não ficar no sol exposto. Primeiro que ele vai estragar e vai danificar o teu equipamento. E segundo, que se você tá ali o tempo inteiro, você vai ter que passar protetor solar, você vai ter que ficar lutando contra esse sol. Então se você recua às vezes a mesa um pouco para trás, põe ela um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você já tira o sol e aí tá tudo certo. Você vai continuar centralizado, que se você tem uma distância de 50 metros, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, também não é um grande problema, mas você vai se esconder, né?
E aí, vamos falar então sobre a mesa, sobre o praticável, né? A gente vai colocar um praticável, que nada mais, nada menos que uma mesa, e em cima dele a gente vai apoiar nossos equipamentos, seja mesa de luz, mesa de som, enfim, controladora MIDI de VJ. O que eu digo, né? Ela tem que ter uma altura ideal para você trabalhar. Você não pode ficar nem arcado e nem tendo que se esticar ou então ficar na ponta do pé para você operar, né? E muitas vezes a gente coloca, né? Vamos colocar o praticável. Vem e coloca o praticável. Ele tá numa altura boa, mas aí você vem com a mesa tá dentro de um case. Esse case, você tem mais um espaço assim do case, mais um espaço assim da mesa. A hora que você vê, a tua mesa tá aqui. E não tem como você operar um show inteiro, 10 horas de show, ou então 10 horas de programação, aqui. Daqui a pouco você não aguenta mais mexer os braços. Então você tem que pensar que você tem que colocar a mesa um pouco mais baixa, para vir tua mesa, para vir o console, né, vamos dizer, o praticável mais baixo, para você vir com o console com o case, que ele fica numa altura boa de você trabalhar, né? Tem até uma história muito engraçada, eu estava no Ultra, aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, e tinha um gringo operando, né? E esse gringo, ele tava sofrendo muito, porque tinha acontecido isso. Tinha o praticável, mesa, case, ele tava operando aqui, e ele era igual eu, a gente é baixinho, né? Ele era mais baixinho, então, do jeito que ele tava, eu até cheguei do lado dele, a gente conseguia ver, faltava um pouco do palco pra gente enxergar, né? Aí eu fiquei olhando e tal, e eu ia tocar logo depois. E eu não tinha feito o check, né, o check light, né, ali no palco, porque os gringos não tinham permitido e tal, a gente fez tudo no 3D. Na hora de eu entrar, eu tinha uns amigos que estavam ali de operadores, de montadores e tal, e eu achei uma tampa de case. Na hora que eu fui entrar, eu pedi ajuda para os meninos, a gente colocou uma tampa de case, eu subi um degrau e eu fiquei numa altura que eu conseguia enxergar o show inteiro e que eu também conseguia operar da melhor forma possível. Foi a melhor coisa. E aí depois eu fiquei sabendo que o festival, né, durou mais uns 2, 3 dias, e o gringo usou para todas as noites aquela tampa, porque você consegue enxergar, então você tem que estar confortável. E uma outra coisa que é bem importante, tem algumas empresas já que já levam isso, é você ter uma cadeira. Não bota case para você sentar, porque você não vai ficar também 10 horas em pé, né? Não bota um case, vê uma cadeira, vê um banquinho alto, alguma coisa que seja mais confortável para você operar e não ficar com dor nas costas e dor, enfim, em tudo, né? Então, procura sentar confortável em algum lugar, né? Uma outra, gente, isso aqui, presta atenção. Eu vou dar essa aqui, a última dica, deixa eu dar uma dica antes. Extintor. Sempre, 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 sempre olhe onde está o extintor mais perto. Que se acontecer alguma coisa, é você que vai ter que pegar esse extintor e operar. Tá? Então, sempre olhe onde está o extintor mais perto, a ponto de você saber onde está ele de cor. Porque se acontece alguma coisa, dá um blackout, pega fogo nas suas coisas, você vai precisar apagar. Então você já sabe ali onde está o extintor mais perto. Tá? Ou alguma coisa de energia, né, e tudo mais. E agora vamos lá, então, para essa última dica, que eu acho que é uma dica que é muito, muito boa e pouco usada. Banheiro. Gente, presta atenção. Você não consegue ficar 10 horas na frente de um palco sem ir no banheiro, tá? Você pode até conseguir, mas vai ser sofrido. Então, por favor, conversem com os seus produtores. A gente tem que difundir isso entre os produtores. A gente precisa ter um banheiro na house, tá? Eu fui fazer um evento, era lá em Brasília, e eu levava exatamente porque eu fui fazer o artista principal, né? Ele ia tocar muitas horas, muito tempo. E aí tinha um artista antes. Quando o público tava entrando, eu saí da house e eu fui no banheiro. Deu 20 minutos entre ir e voltar do banheiro. Por quê? Porque o banheiro às vezes tá cheio, às vezes você tem que passar por 2, 3 barreiras de segurança. Você vai ter que passar pelo público muitas vezes, porque às vezes não tem um corredor técnico. Então, gente, o banheiro na house é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante. Porque você não pode simplesmente deixar o palco solto e ir no banheiro. Tudo bem, se o banheiro é ali, você vai demorar o quê? 2, 3 minutos para ir no banheiro. Aí até aceitável. Agora, 20 minutos para você ir no banheiro, para você atravessar, às vezes, esse dia era no estádio de futebol. Eu tive que atravessar o campo inteiro do estádio de futebol, passando por pessoas e barreiras de segurança. Então, nesses eventos que a gente precisa ficar muito tempo, peçam, coloquem um banheiro na house. Vou te falar já qual é a maior
objeção dos produtores quando você fala em banheiro na house. Eles vão falar o seguinte: Renatinho, se eu coloco um banheiro na house e eu faço uma foto de cima, vai aparecer palco, house e banheiro. É feio, eu preciso esconder esse banheiro. Aí você vai perguntar: tá bom, produtor, o que você acha mais feio? A foto aparecer o banheiro ou o teu palco escuro? O palco sem luz. Porque se você tá no banheiro, acontece um problema e apaga a luz inteira do palco, não tem foto. Então, quando acontecer isso, é isso que você vai dizer pro seu produtor ou pra sua produtora, tá? A gente precisa desse bem-estar, né? Então eu acho que a house é um vídeo, né, um pouco mais longo, eu acho que ela merece esse carinho, ela merece essa atenção e também, querendo ou não, é um lugar onde você vai ficar pelo menos ali não sei quantas horas. Então se ele não tiver pelo menos arrumado, às vezes até, né, uma vassoura, um balde, um lixo, tem que ter, porque senão daqui a pouco tá uma bagunça e você tá vivendo no meio daquele lixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas houses. É isso, lembrando então que aqui embaixo desse vídeo tem um link para você entrar, né, na comunidade do Renatinho, que é a minha comunidade, onde tem vários cursos de iluminação dentro de uma comunidade só. Ali embaixo também você vai encontrar um link para entrar no nosso canal do Telegram. Então clica lá, entra e vem saber mais. E lembrando também que toda segunda-feira eu tô aqui no YouTube dando uma aula de graça sobre iluminação às 9 horas da noite. Tá bom? É isso, espero que você tenha gostado e até uma próxima. Tchau.